Bom, e amanhã tem Fla-Flu, então, valendo o título do Carioca no Maracanã. Você vai ver ao vivo na Globo, às 4 da tarde. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1 e, por isso, pode ser campeão com um empate. O Rafael De Angeli conta mais do Flamengo pra gente. Boa tarde, De Angeli, seja bem-vindo. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. A gente está aqui na frente do Ninho do Urubu, do CT do Flamengo. Você vê que tem uma movimentação de torcedores ali. São aqueles que ficam esperando, ficam na expectativa de repente, algum atleta parar e tirar uma foto. E alguns pararam, vários, para dizer a verdade. O primeiro deles foi o Matheus Gonçalves, jovem, cria do Flamengo, parou ali para autografar algumas camisas, tirar foto. Ele jogou 10 minutos no primeiro jogo da final contra o Fluminense. Depois quem parou foi o Bruno Henrique. Bruno Henrique, que é ídolo e rei dos clássicos, né? Torcedores adoram ele, mas ele vai ser desfalque amanhã. Ele não se recuperou de uma lesão muscular, perdeu o jogo de ida, primeiro jogo, e também vai perder esse jogo agora amanhã no Maracanã. Além dele, o Michael é desfalque para amanhã, o Danilo também. O Danilo, inclusive, foi cortado da seleção brasileira, né? Ele está tentando se recuperar de uma lesão muscular, mas não conseguiu, portanto não estará à disposição do técnico Felipe Luiz. Há uma expectativa da volta do Cebolinha. O último jogo do Everton Cebolinha foi no dia 22 de fevereiro contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca. Desde então ele está se recuperando de uma lesão também. Ontem ele foi reintegrado completamente ao grupo, treinou ontem, treinou hoje pela manhã, sem dor. E agora a comissão técnica do Flamengo vai avaliar nas próximas horas, ou até amanhã, se relaciona o Cebolinha para a partida contra o Fluminense ou não. A gente tem uma provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã, depois da vitória por 2-1, e deve ser o mesmo time que enfrentou o Fluminense na última quarta-feira, com o Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Pereira, Léo Ortiz na zaga, Alexandro na lateral esquerda, no meio-campo, De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Esse deve ser o time do Flamengo que vai em busca do 39º título do Campeonato Carioca. Mari? Esse gol do Fluminense deixa a decisão mais aberta, mas por outro lado, um Flamengo que vem com esse embalo de trabalho de Felipe Luiz, vem com a vantagem, com o favoritismo, o Fluminense que vai ter que mudar principalmente ali o seu sistema defensivo, e aí já é algo ainda mais para o Mano se preocupar. E o Fuentes, ele tem sido um dos melhores laterais nesse início de temporada, já vem de um crescimento desde a última temporada, tinha uma expectativa até de ser convocado para a seleção colombiana, teve uma lesão, ele que deu assistência para o gol do Keno, né? O Fluminense, ele conseguiu, quando o jogo ficou mais na trocação, né, principalmente dos 20 minutos do primeiro tempo até o final, favoreceu muito o estilo de jogo do Mano, porque é um time muito rápido, né, muito vertical, ele tem Serna, ele tem Arias, ele tem Canóbio, a chegada do Martinelli vindo de trás, o Fuentes pelo lado esquerdo. Quando o jogo tem mais espaço, quando o Flamengo não consegue controlar, o Fluminense chega com perigo ali no sistema defensivo do Flamengo. Eu acho que, de fato, a final está em aberto. O gol no finalzinho ali deixa a situação um pouco mais equilibrada, mas é difícil demais bater esse Flamengo do Felipe Luiz. Mesmo com o Fluminense tendo conseguido esse golzinho no final, se a gente for analisar friamente o que foi o jogo, o Flamengo foi superior em 60% a 70% da partida. Quando o Flamengo conseguiu empregar o seu ritmo de pressionar essa série de bola e conseguir recuperar muitas bolas no setor defensivo do Fluminense, o Fluminense não conseguiu jogar, não conseguiu ter essa transição de meio campo e ataque. E o Flamengo é um time que te sufoca, né? Ele tem a posse de bola e ele tem a velocidade também. O que o Cícero falou, eu acho que é um sinal de alerta para o Mano. Tem que ver como é que o René vai conseguir fazer para segurar ali aquele lado direito do Flamengo com Wesley e Gerson. O Canóbio, obviamente, ajuda muito na marcação, mas é um setor muito forte do Flamengo, Glaucio, esse setor do lado direito. Glaucio, o Flamengo chega a este momento, você olhando para a temporada dele, fazendo tudo o que ele queria fazer. Iniciou como deveria, com uma outra equipe, o estadual, mas mirou no Botafogo. Então, primeira disputa para valer, Botafogo na Supercopa. Enquanto o Botafogo falou, quero que se dane isso aí, o Flamengo falou, aqui não, nós vamos disputar. Então ele preparou toda a preparação focada num jogo. Voou, ganhou, perfeito. Continua o trabalho. Porque o segundo momento, claro, os clássicos, ninguém vai destruir os clássicos, o Felipe Luiz sabe o valor, mas a fase decisiva. Então ele veio para ganhar a Supercopa e veio para ganhar os clássicos e, sobretudo, o campeonato estadual. Porque, mas clube grande não é assim? O Botafogo ensinou até agora que não. Agora começou a temporada bem atrasado e abandonou as duas competições
né, não tratou bem na América do Sul, a Supercopa, né, e também aqui no nosso país. Então o Flamengo ele trabalhou bem para enfrentar. O Flu já foi uma caminhada mais difícil, porque é o reinício do trabalho do Mano. Por quê? Aquele Fluminense do ano passado, ele foi só para tentar salvar e não cair. Era preciso reconstruir um. Você tem Canóbio, o Serna que lá estava, mas é o Arias fazendo às vezes funções diferentes. A recuperação do Herman Cano, que foi uma temporada ruim para ele em 2024. A ausência do Ganso. A ausência do Ganso. E a ausência do Ganso, neste formato de Fluminense, a gente tem que esperar os próximos capítulos para saber, quando ele tiver 100%, tinindo, como é que o Mano vai encaixar neste novo Fluminense. Porque no Fluminense do Diniz era outra conversa. Então, Glaucia, o trabalho do Mano foi muito mais complicado, difícil, para ajeitar e criar uma equipe. E o Felipe Luiz veio desenvolvendo aquilo que ele tinha, e ele tem uma condição muito boa dentro de um Flamengo, numa estrutura bem mais profissional do que do ano passado. Então só facilitou o trabalho dele. O Fla era favorito, aumentou o favoritismo, porque o Flu poderia ir com a mesma escalação, se pudesse, do meio de semana. Porém, teria que se entregar mais para o jogo, deixar mais espaço contra esse time aqui. Então é uma missão muito dura e muito difícil. Tem uma situação desse time que pode, desse jogo, porque o Fluminense agora está em desvantagem. E aí eu lembrei do jogo, aquele 0x0 chato, que foi insuportável, que foi quando o Fluminense subiu as linhas de marcação e atrapalhou a saída de bola do Flamengo. Só que eu fico pensando assim, o Felipe Luiz, né? Pô, o Léo Ortiz e o Léo Pereira fazendo a saída de bola, eles estão fazendo muito bem. Que isso pode ser também uma armadilha que o Felipe Luiz pode fazer pro Fluminense. Ele pode chamar o Fluminense? Chamar o Fluminense, exatamente. Vem me impressionar. Vem, ué. Quem precisa do resultado é o Fluminense. Sim. O Flamengo já tá com a vantagem. Vem aqui me impressionar e aí, por exemplo, aquela quebrada lá de linha que o Arrascaeta faz a finalização, que o Fábio faz aquela defesaça. Com o Gerson. Lembra do... Foi o Léo Ortiz dando no Pulgar, o Pulgar... Na Supercopa, o Atlético como fez Mineiro gols contra o Botafogo. Não, e também teve na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Também. Quando subiu todo mundo, e aí o Gerson... Não sei se foi o próprio Júnior Alonso que sobe igual um maluco para tentar Exatamente, morder. o Gerson quebra todo mundo, dá no Wesley, e o Wesley atravessa o campo basicamente todo. No primeiro jogo. E na volta teve o gol até do... Mas aí era um contra-ataque já era mesmo, desespero, né? Já era ali desespero. também. Mas enfim, eu acho que pode acontecer isso também, porque quem precisa do resultado é o Fluminense, o Felipe Luiz vem me impressionar, ter jogador de qualidade na saída de bola, que eu acho que essa é a diferença grande, a diferença de pressão, né, dos times. Por exemplo, quando o Flamengo pressionou o Fluminense, o Ignacio entregou 3 vezes a bola, e aí foi o gol do Flamengo. E quando o Fluminense pressionou o Flamengo quebrou a linha e quase fez o gol. Ainda no Flu, mas não do lado do Canóbio do outro, normalmente, ou voltou a entrar, né, no último jogo, o Riquelme. Esse daí... Só que o Mano gosta de utilizá-lo nos 30 minutos finais. Ele tem 17 anos, né? Acho que ele tá fazendo 18 hoje ou fez ontem, que eu vi no Instagram. E chegou a fazer alguns jogos como titular. Sim. Mas o ideal é usá-lo mesmo, porque o Mano justificou pela idade, né? Até por uma questão física, prefere utilizá-lo na reta final dos jogos. Isso vale para um jogo onde o Fluminense precisa de 2 gols? Não, eu ainda concordo com a estratégia do Mano. O Serna é um jogador que tem potência física e se o Fluminense conseguir subir a intensidade do jogo e ser regular nessa intensidade, pode colocar o Flamengo em dificuldade, porque o Flamengo tem limitações por causa dos desfalques. Então, Felipe Luiz olha para o banco, não tem o luxo de ter Michael, de não ter Cebolinha, o Bruno Henrique é um desfalque pesado e naturalmente óbvio, né? tira o Luiz Araújo, que era uma cartada sempre fabulosa para segundo tempo. Então, é um time do Flamengo que tem mais dificuldade de sustentar ritmo. E foi isso que aconteceu no primeiro jogo. O Flamengo começa muito bem, dá uma baixada. No segundo tempo, a mesma coisa. Conseguiu ali, até por um tempo maior, ser mais efetivo, ter mais controle, mas no fim do segundo tempo baixou e quando baixou sofreu o gol. Então, se o Fluminense consegue ser mais intenso e até no segundo tempo ter essas cartadas como o Riquelme para dar mais velocidade para o jogo, pode ser um caminho interessante para tentar cansar o Flamengo. Mas ainda assim, muito difícil negociar a posse de bola com esse time do Felipe Luiz.
Tava pensando na coletiva do Felipe Luiz, foi contra o Fluminense, não foi? Que ele falou de construir, quando você é muito mais fácil você quebrar. Mas isso foi no 0x0, né? Foi no 0x0. E agora ele tem a vantagem de poder agora também... mas eu acho que ele não vai só destruir, né? Não, O Felipe não faz isso. Mas isso que eu tô falando, agora ele tem tudo. Ele tem o discurso, ele tem o jeito, ele tem o placar, ele tem... Pode jogar das duas formas. Ele jogar das pode duas ficar formas. com a posse de bola, porque aí vai acabar enervando os jogadores do Fluminense, que vão querer fazer uma pressão para tomar a bola, porque tá em desvantagem. E pode simplesmente segurar um pouco e deixar o Fluminense fazer a pressão para justamente sair no contra-ataque. E só em relação ao Serna e o Riquelme, o Serna, para mim, pediu passagem, né? É até a oscilação normal de um moleque, é um garoto, tá surgindo agora, é muito talentoso, mas para mim o Serna acabou pedindo passagem sim, até por questão física também, ser mais forte, mais veloz. Para mim, ganhou a vaga no campo, não só, enfim, fora dele ou qualquer coisa, tipo, foi no campo mesmo, com as atuações que ele teve, o encaixe que teve com o Arias, o Canóbio e o Cano.